Tempos difíceis precisam de ajudas garantidas. Tempos difíceis precisam de uma ajuda garantida. E quando estamos no momento de desafios, ou limitações, ou incertezas, toda ajuda é bem-vinda, principalmente quando ela vem para resolver o nosso problema. E eu quero falar para vocês nessa noite sobre uma ajuda garantida para nós cristãos, independente do momento que vivemos ou aonde nós estamos passando. Eu trouxe esse texto para dividir com vocês, antes de nós lermos a Bíblia, que está no Ciência do Bom Viver, é um livro inspirado, um livro muito bom, aconselho você a lê-lo. Diz lá o texto, devemos ter menos confiança no que podemos por nós mesmos fazer e mais confiança no que o Senhor para nós e por nós pode fazer. Eu creio que esse é um dos grandes desafios de nós cristãos, até mesmo no cristianismo e em nossa experiência com Deus, entendermos aonde termina a nossa parte e aonde está presente a parte de Deus, a função de Deus, a obra de Deus. E a obra de Deus é a mais importante em nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos interferindo por nossa confiança. E para a gente ter certeza de que essa ajuda ela é garantida, a confiança de que Deus vai nos dar o poder que precisamos, ou a vitória que precisamos, esse texto da verdade sobre os anjos, que é outro livro também muito bom, página 18, diz assim, os anjos estão conosco. Quanto tempo? Será que nesse momento os anjos estão conosco? No momento de medo, de insegurança, de tristeza, os anjos estão conosco? Diz assim, todos os dias, e com uma função, guardando-nos e protegendo-nos dos assaltos do inimigo. Eu quero convidar você comigo para irmos para Apocalipse capítulo 12. É o texto que nós iremos estudar nessa noite. Apocalipse capítulo 12, primeiramente o verso 6, depois o verso 14. Apocalipse 12, versos 6 e 14. Vamos ler o 6 primeiro. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, durante 1260 dias. Agora vamos para o verso 14. O texto diz assim, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Se você olhar no mesmo capítulo 12, você vai ver a relação desses dois textos. 1260 dias e um tempo, dois tempos e metade de um tempo se refere ao mesmo período. 1260 dias. Como nós estamos falando de profecia, são 1260 anos. Nós podemos citar até Ezequiel capítulo 4, quando Deus explica que para cada dia na profecia é referente a um ano, né? E esses 1260 anos, simbolicamente, estava sendo profetizado um período de perseguição ao povo de Deus. Mas, além da perseguição que Deus revela também que Ele esconderia a sua igreja por um período determinado. Deus protegeria os seus filhos. E eu quero que você guarde na sua reflexão agora, na sua mente, essa explicação que João dá sobre levar a mulher para o deserto. No texto bíblico, mulher representa a igreja, o povo de Deus. E duas grandes asas de águia, velocidade ou acesso rápido, para que voasse para o meio do deserto. Um lugar sem a presença de habitantes, um lugar ermo, um lugar separado. E esse período, a igreja, o povo de Deus, os filhos de Deus seriam sustentados durante esse período que abrangeria uma perseguição. Para nós termos uma ideia do que aconteceu,
no ano 530 depois de Cristo, Justiniano promulgou um decreto obrigando todos os súditos a se unirem à igreja romana. Eram obrigados a se unirem à igreja romana. Quem não se unisse à igreja romana, no prazo de 90 dias, teria que ou deixar o império e teria os seus bens confiscados. Essa foi a primeira fase da perseguição. Nesse momento, ainda o povo de Deus não havia sido ameaçado de morte. A vida desses cristãos não havia sido comprometida, não havia sido ameaçada. Mas logo em seguida, os cristãos começaram a ser perseguidos. Mas, durante esse período, os fiéis a Deus se esconderam em regiões montanhosas. E eu estou apresentando isso para vocês, porque eu sempre li e estudei a palavra de Deus, e principalmente sobre esse período de perseguição que a igreja passou, os cristãos passaram, 1260 anos, né? Desde o decreto justiniano. E eu não entendia como que isso funcionava. Agora, eu quero que você vá comigo para outro texto de Apocalipse, outro verso do capítulo 12, desculpe, em Apocalipse. Agora os versos 15 e 16. Veja aqui o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 12 e os versos 15 e 16. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Água na profecia simboliza o quê? Pessoas, multidão. Então o diabo, no mesmo livro de Apocalipse, há uma explicação com relação a essa interpretação de João. Aqui um pouco no verso 10, no verso 11, fala sobre o dragão, fala a antiga serpente, e diz que é o diabo. O diabo perseguiu, o anjo caído, persegue o povo de Deus. E persegue usando pessoas para perseguir, como instrumentos seus. E diz aqui o verso 16, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Entendendo a profecia, o anjo caído usa os seus agentes para perseguir o povo de Deus, para que eles destruíssem o povo de Deus. E o que acontece? Um pouco mais para frente, aliás, do verso 15, a terra, porém, socorreu a mulher e a terra fez o quê? Abriu a boca. Preste atenção nessa expressão aqui. Desculpe, aqui o verso 16. Eu inverti ali os versos, né? Primeiro foi o 15, agora o 16. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado sua boca. Vamos entender aqui qual que é essa profecia e o que ela nos ensina. A palavra de Deus está querendo nos dizer o seguinte, que Deus proveu proteção para os seus filhos e filhas. E essa multidão, essas pessoas, esses agentes do dragão, que ele tinha orientado, que ele tinha direcionado para perseguir o povo de Deus, não prevaleceram, porque Deus protegeu o seu povo. Como que isso aconteceu? Águas, na profecia, simbolizam povos, nações, línguas. E aqui Deus está dizendo que Satanás usou as nações, e especificamente a história nos revela, tais como a França e a Espanha, para exterminar o povo fiel de Deus. Mas tinha um limite isso. No dia 10 de fevereiro de 1798, o general Berthier, das forças revolucionárias francesas, entrou em Roma e prendeu o líder da igreja romana, e aboliu seu governo, e aí então deu liberdade ao povo de Deus. Mas até esse período, do ano 538 depois de Cristo até o ano de 1798, portanto, 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido. Milhares de pessoas foram mortas. Cristãos remanescentes foram preservados por Deus, mas muitos morreram também. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos de uma viagem que eu fiz alguns anos atrás, e que estão relacionadas com esse texto aqui. Eu fui visitar o Vale dos Valdenses, na Itália, e aqui, essa montanha que vocês estão vendo já é na Itália, ali a região onde os valdenses moravam, chama-se Torre de Pelite.
desse lugar foram jogados muitos valdenses ali de cima. Tá? Aqui é uma outra visão. É um vale com muitas montanhas. Aqui é um lugar com tantas montanhas que eles, acidentado o terreno, que eles fazem a horta em forma de escada, assim, para poder colher, para poder ter condições de plantar. É só uma curiosidade. Aqui são alguns líderes valdenses. O primeiro aqui na esquerda, Pedro Valdo, é uma foto do tempo deles. Aqui mais algumas fotos das montanhas. E aqui você está vendo um caminho que leva a uma série de cavernas. E o que é importante nós entendermos aqui? Por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Porque ali no texto de Apocalipse 12 diz que a terra acolheu a mulher, acolheu os filhos. De que maneira? O que Deus estava querendo dizer com aquilo ali? Os valdenses foram perseguidos pela igreja romana, que usou até criminosos para maltratá-los, para prendê-los, para tirar deles os bens que eles possuíam. Mas Deus os conduziu para esse lugar e ajudou com eles. Eles eram agricultores naquela região, mas permitiu que eles encontrassem cavernas ali. Eu estou aqui, essa senhora é uma adventista, essa que está aqui no meio, deixa eu ver aqui. Ela é uma adventista italiana, que os seus antepassados foram valdenses. Esse aqui é um ancião da igreja de Genebra, fica perto ali dessa região da Itália. E eu estou ali na entrada. Essa aqui é a entrada da caverna. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou entrando, vocês podem ver que é uma entrada bem pequena, essa entrada aqui. Mas é impressionante como que Deus provê os meios. É claro que nessa época ali, não havia, não era desse jeito, essa facilidade de você acessar a caverna. Tudo isso aqui era mato, era floresta. Você passava pela trilha, quando você conseguia achar uma trilha, e não conseguia nem imaginar onde é que ficava uma caverna. Tudo isso era coberto. Hoje, devido às visitas turísticas, eles limparam ali, facilitaram o acesso. Aqui eu estou dentro da caverna, com a minha esposa e essa senhora. Aqui nós temos outra visão da caverna, e é impressionante, você passa pela entrada da caverna, que é bem pequena, bem estreita, mas quando você entra, você tem uma galeria do tamanho dessa igreja aqui. Quem está aqui está tendo uma ideia, mas a igreja de Jardim América é uma igreja bem alta. É uma catedral natural, e bem no meio dessa caverna é aberto, entra a luz e ventila. Então quem está de fora não vê, não consegue enxergar, porque é uma montanha, é muito grande ali, e com a vegetação que havia na entrada, eles não encontravam essa entrada, mas ali dentro tinha uma grande capela, e os valdenses se reuniram ali durante muito tempo, e com isso foram protegidos da perseguição desses violentos homens criminosos, que diziam soldados de Roma, mas na realidade eram criminosos, e Deus proveu para eles toda a segurança que eles precisavam. Interessante que dentro dessa caverna havia outras cavernas também. Dentro dessa caverna grande você tinha acesso a outras cavernas que eles podiam também se proteger. Ali eu estou saindo da caverna. Você perceba que é uma descida bem íngreme ali. É um lugar de difícil acesso. Hoje que já foi preparado para visitas turísticas. Tem até um banco ali para o turista, quando está cansado assim, depois de subir muito, ele senta no banco. Ali eu estou sentado com a Silmara. Olha só que interessante. Um lugar estreito, do lado de lá é um abismo, é um precipício. Tem esse acesso, isso é um monumento, é uma placa em homenagem a um dos valdenses que se tornou mártir ali. Esse é um monumento onde os valdenses confirmam a sua lealdade à palavra de Deus. E a grande perseguição da igreja romana é porque eles eram fiéis à palavra de Deus. E não queriam seguir a idolatria e o paganismo que essa igreja estava tentando trazer para o cristianismo. Eles não aceitaram isso. La Bible sois fidele. É impressionante, nós percebemos que até hoje esse monumento está ali pregando a mensagem. Esse é o colégio de Barba, é onde os valdenses educavam as crianças. Agora eu quero que você fique com essa imagem aqui. Aonde eu andei naquele lugar ali, naquela região, eu encontrei essa castanha. E é impressionante que tinha tanta castanha que você pisava, era como se fosse um tapete. Hoje, esse lugar, esse período que eu estava lá era bastante frio, não estava nevando ainda, mas é um lugar muito frio.
Quando os valdenses perderam os seus bens, as suas casas, as suas lavouras, e eles tiveram que se esconder nessas cavernas, eu fiquei imaginando como que eles podiam se alimentar. E ali eu tenho nas mãos uma castanha, várias castanhas. Depois eu e a Silmara fomos checar isso aí. Na feira isso custa muito caro, lá está espalhado pelo chão. Mas vocês imaginam naquele frio, quando os valdenses saíam, era uma espécie de um maná. Eles encontravam as castanhas em abundância, e castanha você sabe, que é um alimento calórico, que provê para nós aquilo que nós precisamos, muita coisa que a gente precisa. Fora as outras coisas que eles recebiam, que a gente não imagina que Deus proveu para eles. Deus proveu cuidado para eles, Deus proveu um abrigo para eles naquelas cavernas, que os perseguidores não conseguiam encontrar, e proveu para eles também alimento. Aí está um exemplo do alimento que Deus proveu, que até hoje ainda tem naquele lugar. Aí você vê mais uma parte da saída ali, a construção daquela época, um colégio que eles educavam as crianças ali até a faculdade, depois mandavam para a faculdade, outras fotos ali do colégio, que eu estou na entrada. Eu estou em frente de uma igreja valdense. E o Hélio e o Gabriel tiveram comigo lá no concílio de pastores, viram quando foi mostrada essa igreja lá, né? Lembram qual era a característica dessa igreja? Sabe qual a característica mais destaque dessa igreja? Ela fica fechada o ano inteiro. Ela fica com as portas fechadas o ano inteiro. Uma vez por ano, ela tem uma comemoração em memória aos valdenses. Mas por que ela fica fechada o ano inteiro? Porque os valdenses, como igreja, não existem mais. Eles foram contaminados pelo paganismo de outras igrejas e abandonaram a fé. Aqui dentro, aqui é uma visão de cima da igreja, do vale. Aqui eu estou dentro da igreja, que é daquela época dos valdenses, né? Do tempo de liberdade deles. Ali outra imagem da igreja também. E o que aconteceu com os valdenses, gente? Eles foram perseguidos. Muitos perderam a vida e não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Esse rio aí, ele tem uma história no testemunho dos valdenses. Numa ocasião, um grupo de criminosos usados pela igreja romana, que tinham o título de soldados e tinham autoridade para matar, inclusive prender os valdenses, começaram a subir essa montanha aí, nessas estradas íngremes, que na época tinha muita vegetação também. E lá no começo da subida, o comandante deles falou para eles: eu não quero que vocês desçam antes que eu veja esse rio vermelho com o sangue dos valdenses. Que é esse rio que você está vendo aí na foto. Exatamente esse rio aí. E os soldados então subiram, e quando lá de cima da montanha, os valdenses viram, os soldados subindo, eram homens, agricultores, homens humildes, simples, mulheres, crianças, idosos, não era um exército que estava lá em cima. Eles se ajoelharam e pediram a libertação de Deus, a ajuda de Deus. E diz os historiadores, o livro Grande Conflito relata uma parte da história dos valdenses. Tem um livro também da Casa Publicadora Brasileira, chamado Heróis de Todas as Épocas, que fala a história dos valdenses, vale a pena lê-lo. Mas diz que no momento que eles oraram, depois de alguns segundos, desceu uma neblina sobre aquele lugar, tão densa, que os soldados não conseguiam caminhar, porque a estrada estreita, acidentada, e do lado era um precipício, que eles tiveram que parar durante um bom tempo. Enquanto isso, os valdenses se organizaram e com sabedoria se posicionaram para defender as suas vidas. E quando os soldados começaram a avançar novamente, os valdenses jogavam pedra lá de cima, porque não tinham armamento, e provocaram algumas avalanches e pedras enormes. E sabe o que aconteceu? O exército desses criminosos foi dizimado. Eram cerca de 200 homens, 100 e poucos homens. Foi dizimado devido à estratégia deles ficarem lá em cima, os valdenses. E é claro, com a ajuda de Deus também, eles venceram esse exército. E um dos soldados que conseguiu fugir de lá, ele chegou, e quando ele chegou, e realmente o rio estava manchado de sangue, e
comandante já estava comemorando, ele disse assim: só que não é o sangue dos valdenses, é dos nossos soldados que morreram atacados pelos valdenses. O comandante ficou tão impressionado e tão apavorado que foi embora com os poucos soldados que ele tinha, e naquela ocasião o grupo de cristãos foi salvo. Isso é uma só das histórias dos valdenses, existem outras libertações. Mas eu quero que você entenda como a profecia de Apocalipse nos relata o cuidado de Deus para com o seu povo, a providência que Deus deu para mulheres e crianças, homens humildes, sinceros, que confiavam no poder de Deus. Deus proveu um lugar na terra. Diz que a terra não só protegeria os seus filhos, que ela ocultaria, que ela protegeria, mas que ela destruiria esse grupo de homens usados por Satanás para destruir o povo de Deus. Agora, qual foi o grande problema desses valdenses? Eles venceram a perseguição, mas não entenderam que precisavam continuar fiéis à palavra de Deus. Devido ao sincretismo de outras religiões, principalmente do paganismo, eles foram contaminados pela falsa mensagem e perderam os seus princípios e se distanciaram de Deus. Deus promete que vai estar ao nosso lado e Ele garante que vai nos proteger, como Ele prometeu na profecia que cuidaria do seu povo. Os dias hoje são dias diferentes, mas não deixam de ser dias difíceis. Logo a história desse mundo encerrará e os dias ficarão mais desafiadores. Só que o mesmo Deus que protegeu os valdenses é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje e promete nos proteger. A profecia é certa que nós seremos poupados, guardados e mantidos nos seus braços. Aqui são algumas outras fotos da igreja, do lugar que eu visitei lá, mas eu quero que você fique com essa imagem do monumento que os valdenses ergueram de fidelidade à Bíblia. Essa é a grande certeza para nós. Fiéis à palavra de Deus e às promessas de Deus. Confiança de que Deus nos cuidará, independente da perseguição, do exército, da multidão que nos ataque, Deus nos protegerá, mas principalmente a confiança na palavra de Deus. O livro Profetas e Reis diz o seguinte a respeito dessa mensagem: companheiro cristão, Satanás conhece tuas fraquezas. Olha só que coisa impressionante. Satanás conhece as tuas fraquezas. Ele sabe aonde você é vulnerável. Isso é uma questão de orgulho, isso é uma questão de caráter, de falar a verdade, de honestidade, problema imoral. Satanás sabe aonde você é vulnerável. Ele conhece as tuas fraquezas. Aí vem o alerta, o conselho, a mensagem para nós. Apega-te, pois, a Jesus. Se esses cristãos valdenses, descendentes desses homens e mulheres fiéis, tivessem entendido isso, que o inimigo conhece as nossas fraquezas, não importa o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento, a nossa experiência cristã, nós precisamos nos apegar a Jesus, porque senão seremos vulneráveis. E ela continua, diz assim no livro Profetas e Reis: permanecendo no amor de Deus, olha só, poderás resistir a cada prova. Satanás jamais obtém vantagem sobre quem faz de Deus sua defesa. Aonde aqueles pioneiros valdenses e fiéis homens e mulheres ampararam a sua fé e a sua coragem? Em Deus. Ele os defendeu. Ele lhes deu forças. Quando seus descendentes esqueceram que a força é de Deus e confiaram em si mesmos, ficaram vulneráveis e se perderam. Nós estamos diante de um grande desafio. Os últimos acontecimentos desse mundo serão difíceis e aterrorizantes, mas nós não precisamos temer, porque nós temos uma ajuda garantida,
E que ajuda garantida é essa? O Deus, o Senhor dos exércitos, Ele prometeu que estará conosco e não nos abandonará. Qual é o seu grande desafio agora, nesse momento? Emocional? É uma luta que você tem? Um grande problema no seu casamento, na sua família? Um desafio na sua vida espiritual? Uma doença que precisa ser vencida? Nada pode nos separar do amor de Deus. O poder de Deus está à nossa disposição hoje. E Ele garantiu que vai nos ajudar. Acredite, confie na profecia e na palavra de Deus. A história nos revela que Ele é um Deus de cuidado. Entregue a sua vida para Ele. Confie menos em você e mais em Deus. E Ele fará milagres na sua vida. Vamos cantar o hino 464, não desistir, e louvarmos a Deus por essa certeza, por essa promessa. Vamos ficar em pé? Esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma prazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora. Pai, que bom é podermos te chamar de Pai, podermos entender que somos amados infinitamente por Ti. Obrigado por nos revelar na Tua Palavra os acontecimentos da história desse mundo, mas obrigado por nos revelar o Teu cuidado, a Tua direção, para que esse pecado seja extirpado e o sofrimento acabe. Te louvamos pela promessa da volta de Jesus, que em breve acontecerá. Nos ajuda a nos fortalecermos no Teu poder e na Tua força, a confiarmos unicamente em Ti e dependemos de Ti. A termos certeza que a ajuda é garantida. Não importa a nossa história, não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do mar ou do desafio. A ajuda é garantida. Obrigado pela história desses nossos irmãos valdenses, dos Teus servos fiéis e da promessa da nova terra
e da plenitude do teu amor. Nos acolha em paz, nos dê um descanso abençoado e um bom retorno para nossa casa, em nome de Jesus. Amém.